Então, pessoal, vamos lá. Mais uma vez reforçando, né, essa nossa sessão, ela é focada em mostrar um pouquinho da experiência do Teams, tentar nivelar o conhecimento. Eu entendo que a maioria de vocês já usam o Microsoft Teams, e eu queria mostrar algumas das novidades, algumas das novas funções que foram lançadas dentro do Teams, e também esclarecer as dúvidas de vocês. Como de costume, esse bate-papo ele está ocorrendo agora todas as quartas-feiras, tá? Então, toda quarta-feira às 15 horas, caso você tenha algum colega, alguém que não pôde participar, que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Teams, tem alguma dúvida a esclarecer, tá? É só mandar ele para esse bate-papo, através do link que vocês receberam, do Bitly, né? É bate-papo HSBS, se eu não me engano, ou bate-papo trabalho remoto, mas se eu não me engano é bate-papo HSBS. E aí é só clicar no link e cair diretamente nessa sessão. Mas vamos ao que interessa. O que eu quero mostrar para vocês hoje são um pouquinho das novas funções que o Teams ele trouxe. Por exemplo, caso vocês tenham dúvida, pessoal, só reforçando, é só escrever aí no chat, em que a gente pode tentar esclarecer as dúvidas de vocês. O bate-papo é bem aberto e é já focado nisso. Vocês já conhecem o Teams, e aí algumas das novas funções que foram lançadas, eu não sei se vocês perceberam, mas no aplicativo do Teams, agora é possível soltar a janelinha do chat. Então, caso você esteja conversando com algum usuário, dá para soltar a janelinha, basta clicar na janela do chat do usuário, eu estou falando com o Alan aqui, por exemplo, e aí caso eu queira ter multijanelas nessa sessão, basta clicar em desencaixar o chat. Dessa forma, isso só funciona no aplicativo, tá, pessoal? Então, muito importante lembrar disso. Mas dessa forma eu consigo, digamos assim, fazer outras atividades, tá? Ir lá para as equipes, exemplo aqui, equipe de vendas e marketing, canal de relatórios mensais, por exemplo. E aí, simultaneamente, ter uma outra janelinha aqui, onde eu posso colocá-la em outra tela, tá, do meu computador. Posso deixar a tela dividida, caso eu queira, tá? E aí, eu posso ter uma experiência de multijanelas com o Alan, tá? Então, olá, Alan. E aí a gente consegue trabalhar de uma forma tranquila. O que é que não funciona aqui nessa multijanela? Tá? Vamos lá. Caso vocês tenham dúvida. Com a multijanelas, você não consegue iniciar uma ligação diretamente. Então, veja que não tem o botãozinho de fazer uma chamada, nem chamada de áudio, nem chamada de vídeo. Aí também não dá para agendar uma reunião diretamente através dessa multijanela. Mas você tem toda a experiência completa de chat. Tá? Então, o que você solta aqui, na verdade, é a função de chat, onde você pode mandar arquivos, mandar figurinhas, stickers, né, entre outras funções. Mas não dá para agendar reuniões nem fazer ligações nessa janela menor. A Microsoft já anunciou que agora no mês de junho, tá, será lançado também o multijanelas para chamadas e reuniões. Então, vai dar para saltar também uma reunião ou uma chamada. Mas, por enquanto, o que a gente consegue saltar é o chat, que para mim foi muito legal, já que às vezes a gente está fazendo alguma atividade, recebia uma conversa, né, uma chamada no chat, alguém falava com você, e aí você saía da equipe, parava o que você estava fazendo, e aí quando você ia voltar, às vezes você não lembrava onde você estava exatamente. Então, dessa forma, saltando o chat, fica um pouquinho mais fácil e mais intuitivo de tratar essas novas funções, ok? Ainda lá no chat, a gente tem várias possibilidades de comunicação, como vocês conhecem, né? Eu vou aqui acessar a conta do Alan em outra janela, só para a gente exemplificar melhor esse cenário. Estou abrindo aqui em outra janela a conta dele. E aí a gente tem a possibilidade de ter uma conversa diretamente com o usuário, né, individual. Logando aqui rapidinho. Eu posso ter uma conversa individual com o Alan. Veja que eu mandei uma mensagem para ele agora há pouco, tá? E o status da mensagem está como enviado, mas ele não leu a mensagem ainda. Então, quando o usuário ele visualiza a mensagem, a gente tem essa visibilidade, né? Eu consigo ter
a visibilidade que ele realmente já leu aquela mensagem, que é uma função bem interessante em ferramentas de chat, né? A gente tem essa vantagem. Tá? Lá o Alan acabou de acessar aqui o chat, e se vocês observarem, já vai aparecer para ele aqui a função, o status de que a mensagem foi lida. Tiago, isso pode ser desabilitado? Não pode? Pode sim. Tem gente que não gosta realmente do recurso de enviar, né, uma mensagem informando que o enviar uma mensagem informando que leu a mensagem, né, o alerta, digamos assim, de que a mensagem foi lida. Então, vou mandar uma outra mensagem aqui. Tudo bem? Quando ele visualiza a mensagem, a gente tem esse status de visualização. Porém, o Alan poderia não gostar de enviar esse tipo de notificação, tá? E aí nós temos nas configurações do usuário aqui a possibilidade de enviar notificações de leitura ou não. Então, status, destaque. Eu estou com ele aqui via web, menção, mensagens, mensagens fixas. Gerir notificações. Na verdade, esse aqui são pessoas que podem mandar mensagens para vocês. Aqui eu estou com o Alan pela web. Deixa eu tentar fazer pelo usuário através do aplicativo. Aqui, o confirmação de leitura, tá? Marcando essa opção ou desmarcando, a gente, no botão privacidade, a gente consegue ter a visibilidade ou não de uma mensagem, né? Então, se eu marco isso, se eu desabilito, eu não consigo ver também mais essa função dentro do chat, ok? Ainda dentro de uma conversa específica, eu poderia destacar o chat, né, como vocês sabem, criar uma conversa em equipe com outros usuários, convidar outros participantes, apenas colocando o e-mail desses outros participantes aqui, e aí a gente criaria uma conversa em grupo, tá? Eu já tinha aqui uma conversa em grupo entre o Alan e a Megan, tá? Mas se eu convidasse outro participante, sei lá, a Lídia, eu criaria uma conversa em grupo entre o Alan e a Lídia, tá? E a gente poderia até mesmo setar um nome, né? Configurar um nome para esse grupo. Tiago, isso é muito usado dentro do Teams, não quer dizer que a gente deve criar as equipes aí no chat, convidando as pessoas. Não. Nesse caso, não recomendamos que você faça dessa forma, porque o Teams, ele tem a característica, né, essa parte do chat do Teams, você pode criar conversas em grupo, mas são discussões rápidas. Imagine que o chat, ele é usado, vamos dizer, em sua essência, para que você use como instant messenger, né? Uma conversa específica, uma conversa rápida, uma dúvida que seria mais rápida do que uma ligação, por exemplo, mas não tão urgente quanto uma chamada telefônica, tá? Pois caso seja, você pode até clicar no botão de ligar. Tá? Um costume que é muito comum em experiências, né, que a gente tem hoje no trabalho remoto, é antes de fazer uma chamada de áudio ou vídeo, é perguntar ao usuário: você pode falar? Eu posso ligar para você? E aí você, apenas com essa confirmação, né, às vezes o usuário ele pode estar ocupado ou não, e aí a gente pode lembrar também dos status de disponibilidade, que são muito importantes. Se o usuário está disponível, ele provavelmente pode estar, ele pode não estar em nenhuma reunião, ele pode estar trabalhando de uma forma mais tranquila, digamos assim. Se ele está ocupado ou como não incomodar, podemos imaginar que ele está em momento de foco, onde ele está em uma atividade realmente muito importante, que não pode perder a atenção naquele período. E aí, o ocupado, ele realmente, ele apenas informa aos usuários que ele está ocupado, mas o não incomodar, ele impede e bloqueia que qualquer notificação seja recebida por esse usuário. Se o Alan falar comigo aqui, né, com a minha conta que eu estou usando de teste, lá, Alex,
eu não receberei notificação, pois eu estou como não incomodar. Veja que a gente até recebe aqui, ó, o contador aparece aqui em cima do chat, mas não aparece para a gente aquele balãozinho aqui embaixo. Seria diferente se a gente estivesse como ocupado, e aí eu estivesse trabalhando em alguma equipe, e ele mais uma vez mandasse uma mensagem para mim. Aí a gente receberia a janelinha que para mim apareceu na outra tela, né? Por isso que vocês não viram, mas aparece um balãozinho aqui no canto inferior direito, tá? Dessa notificação, tá? Mas logicamente por conta do status de disponibilidade do usuário, isso pode ser configurado ou não. Caso você entre em uma reunião ou você também esteja apresentando a tela, quando você entra em reunião, automaticamente o seu status muda para ocupado. E se você estiver apresentando a tela, ele mudará para não incomodar. Isso vai ajudar para que você não receba, vamos dizer, mensagens indevidas, né? Ou em momentos não oportunos durante uma reunião. Então você está apresentando a tela, apresentando um PowerPoint, e aí alguém manda uma mensagem um pouco mais descontraída, uma mensagem mais informal durante uma apresentação para um cliente, durante uma apresentação para um fornecedor, digamos assim, ou coisa do tipo. Então, nesse caso, é importante você marcar como não incomodar, mas ao apresentar a tela, ele já faz isso automaticamente, ok? Outro recurso que foi lançado, falando até um pouquinho das novidades da ferramenta, é a possibilidade de ter 9 janelas em uma reunião. Tiago, onde a gente consegue consultar as novidades do Teams? Aqui no botãozinho ajuda, se vocês observarem, temos um botão chamado novidades, tá? É possível visualizar alguns dos principais lançamentos da ferramenta. Nem sempre aparecem todos os lançamentos, tá? Mas aqui a gente pode ver o botãozinho lá de soltar o chat, né? Como eu havia falado. Temos também a função de 9 janelas em uma reunião, mas em primeira mão eu já digo a vocês que a Microsoft anunciou hoje mesmo, tá? Dia 3 de junho, a Microsoft anunciou que vai mudar essa janela 3x3 por uma janela 7x7. Então, agora será possível ter até 49 pessoas em uma reunião simultaneamente com a câmera aberta, tá? Atualmente, estamos com esse recurso que foi habilitado agora no mês de maio. 100% dos ambientes que usam Teams já podem usar. Então, se tiver 9 pessoas com a câmera ligada, já vai aparecer para vocês até 9 usuários. Porém, a Microsoft já anunciou que até julho teremos até 49 pessoas simultaneamente. Se a pessoa não tiver com a câmera aberta, ela não vai ocupar um espaço aqui nesses quadradinhos, tá? Apenas se a câmera dela estiver aberta. Falando em câmera, uma função que muita gente também procura e me pergunta também, uma coisa que sempre tem chegado, durante uma reunião, durante uma chamada, por exemplo, eu vou ligar para o Alex aqui. Eu posso usar o botãozinho de chamada de vídeo, tá? E ao fazer isso, ele já nos traz a seguinte opção. Eu vou primeiro fechar o microfone, vou fechar a câmera também, mas o Alex vai atender aqui, na outra janela. Pronto, o Alex acabou de atender, na verdade o Alan acabou de atender aqui. E aí, se a gente habilitar a câmera, tá, a gente entra com um recurso que se chama desfocar efeito de tela de fundo, né? Antes era a função desfocar a tela de fundo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na miniatura, mas antes tínhamos a opção de desfocar a tela de fundo, dei uma aumentada aqui, que era bem interessante, tá? Já para a gente poder ter um espaço de trabalho, né, um pouquinho mais reservado. Mas a Microsoft lançou agora também no mês de maio a possibilidade de escolher entre outros efeitos. Então eu posso usar efeitos personalizados dentro de uma reunião. Tá? Já tem algumas imagens padrões que vem aqui na ferramenta. Tá? É bem legal. Dá uma olhadinha aqui no que o Alex está vendo. Então na outra janela ele consegue ver como se a gente estivesse nesse espaço físico aqui. Ele traz para a gente esse cenário. Tá? Se a gente mudar lá, ele vai mudando diretamente para o que o Alex está vendo. Beleza? Tiago, se eu quiser importar outras imagens aqui, é possível, existe um caminho no Windows que pode ser usado para importar essas imagens e automaticamente elas irão aparecer aqui. Então, se você quiser
colocar um outro escritório, uma outra sala, personalizar com o logo da sua empresa, tá? Também é possível fazer isso, tá? Usando um caminho que é o caminho do Windows. Eu posso até jogar aqui na tela para vocês, tá? Mas quem tiver dúvida, a gente pode responder. Então, escreve aí no chat caso você tenha alguma dúvida. Eu vou até colocar esse caminho no chat aqui para vocês, para que vocês possam importar imagens nessa área, tá? Que é bem interessante. E aí dá um pouquinho mais traz um pouquinho mais da identidade da sua empresa, caso você queira colocar alguns ambientes específicos, tá? Então aqui ó, tem a logo da empresa, a gente pode aplicar um cenário com a logo da empresa, entre outras funções, tá? Bem legal. Eu achei muito interessante esse recurso, pois traz uma experiência um pouco mais personalizada, tá? Para as suas reuniões, tá? Trazendo um pouquinho da característica que dá para trabalhar de qualquer lugar com Office. Então, tem aqui coloquei uma figurinha também na estação espacial. Então, diretamente a estação espacial trabalhando remotamente. Então, vamos aproveitar essas imagens e usar a criatividade mesmo nesse cenário. Beleza? Muito tranquilo, né? Acabou a reunião, é só desligar. Como vocês bem sabem, é bem fácil e bem tranquilo. Tá? Desliguei a chamada com o Alex. Mas uma função que é muito comum da ferramenta também é a integração com a telefonia, que pode ser feita diretamente pelo chat ou pode ser feita também em reuniões. Exemplo, aqui se eu posso ligar para o Alex mais uma vez, tá? Ele vai atender aqui, bem rapidinho, eu não vou usar nem vídeo, vou usar apenas voz. Mas, por exemplo, se nessa conversa nós precisássemos fazer uma transferência de uma ligação, se eu estou como recepcionista, recebendo chamadas, como atendente, por exemplo, tá, de recebimento de ligações, e durante esse atendimento fosse necessário encaminhar essa chamada para o setor financeiro, para o setor comercial, para a área técnica, tá? Existe aqui, em uma chamada ponto a ponto, a possibilidade de transferir. Tá? Veja que temos esse botãozinho aqui. E aí eu posso transferir diretamente, onde ele vai perguntar, transferir para quem? Para Megan, para Adele, qualquer pessoa da empresa que você queira fazer essa transferência, tá? Você pode também fazer uma ligação para fora da empresa, porém, logicamente, você precisaria fazer com que esse recurso estivesse integrado à sua telefonia do Teams, tá? E poderíamos testar esse recurso e ele lançaria para um número externo ou até mesmo para uma fila, tá? Poderíamos colocar aqui outras opções de ter uma fila de uma URA, por exemplo, a central de atendimento. Então, eu vou transferir para a central, não para uma pessoa específica. Alguém na central vai atender essa ligação, tá? Vou retornar aqui, pois antes de transferir, eu prefiro clicar na opção consultar e transferir, para checar se realmente aquela pessoa pode falar com a pessoa que eu vou transferir. Posso pesquisar aqui por algum usuário, Miriam, por exemplo. Miriam, que é a diretora. Consultar. E aí a gente fala com ela. Olá, Miriam. Tudo bem? Você pode falar com o Alan? Posso. Então pronto. Transferir. Bem tranquilo e bem fácil. Isso pode estar integrado, pessoal, ao seu sistema de telefonia também. Então imagine o seguinte, vocês trabalhando remotamente, trabalhando de home office, ou trabalhando de qualquer lugar com o Teams, podem estar recebendo chamadas telefônicas do seu sistema de telefonia público, por exemplo, o seu número público, e aí você vai receber essa chamada pelo aplicativo do Teams, podendo transferir para qualquer pessoa na sua empresa. E essas outras pessoas não precisam estar no mesmo espaço físico que você. Elas podem estar, cada uma na sua residência, cada uma em escritórios diferentes, cada uma em localizações geográficas diferentes. Beleza? Muito tranquilo, né? Já mostrei para vocês que o Teams ele permite agendamento de reunião diretamente pelo chat, né? Então eu poderia já agendar uma reunião aqui com o Alan. Ele coloca automaticamente o Alan como participante, tá? Poderíamos usar o assistente de agendamento para realizar essa reunião. Lá embaixo também a gente pode compartilhar arquivos que sejam do OneDrive ou do SharePoint, ou até mesmo do seu computador. Mas na aba de equipes, a gente tem também alguns recursos que foram implantados recentemente. Por exemplo, lá na equipe, eu vou para a equipe de relatórios mensais, e aí a gente pode precisar entender como está sendo o comportamento dessa equipe. É uma equipe onde
estão os usuários de vendas e marketing, né? Imagino que temos vendedores, temos a equipe de comunicação lá também, mas às vezes eu preciso entender o comportamento dessa equipe específica. Se o pessoal está visualizando, está interagindo nesse canal, nessa equipe. E aí, na área de equipes, né? Para quem já conhece ou para quem não conhece, a gente tem a possibilidade de criar equipes para discussão, uma área de postagens, que é o que temos aqui. E internamente, a gente pode criar outros canais, onde, se eu quiser ter uma discussão, ter um conteúdo específico para trabalhar em um canal, a gente pode ir criando canais e dessa forma eu consigo segmentar as minhas discussões. Mas aqui na equipe de relatórios mensais, por exemplo, eu posso visualizar o status de, vamos dizer, de disponibilidade dessa equipe. Nesse caso, é uma equipe que eu não tenho permissão, então vamos pegar uma equipe aqui que eu tenha permissão. Por exemplo, eu acho que essa aqui, Mark 8, gerenciar a equipe. Eu também não tenho permissão nela, mas eu posso criar uma aqui bem rapidinho, tá? Para a gente fazer um teste bem rápido. Quem é a equipe a partir do zero? Uma equipe privada. Tá? O nome da equipe vai ser teste O365. Clica em criar. Pronto, equipe pronta. O que ele vai pedir para a gente? Quem são os membros? Os membros, eu vou convidar agora a Megan e o Alan para nos ajudar aqui nesse exemplo. Clica em adicionar. Ele pergunta a permissão desses membros. Eu vou dizer que o Alan é proprietário também, tá? Na verdade, não. Vou dizer que a Megan é proprietária e o Alan é membro. Pronto, o Alan vai ser apenas membro e a Megan é proprietária. Porque eu vou mostrar um exemplo para vocês com relação a esse tipo de função. Na equipe que a gente acabou de criar, chamada teste, eu só tenho o canal geral, mas a gente poderia criar o canal com outra função, né, com outro conteúdo. Então, relatórios. Tá? Um canal chamado relatórios. E aí, tem uma descrição aqui e eu posso também definir que essa equipe, esse canal, ele é privado ou padrão. Qual a diferença de ser privado ou padrão? Se a gente criar um canal privado, eu tenho permissões diferentes, tá, para o canal. Então, a equipe ela tem uma restrição, tá, apenas dos membros. E no canal chamado relatórios, a gente tem uma subrestrição, né? Eu tenho uma subdivisão de permissão, onde eu posso dizer que apenas a Megan será membro desse canal. Adicionar. Mais uma vez, ele vai perguntar se ela é membro proprietário, mas não. Vou dizer que ela, nesse caso, será apenas membro. Tá? E aí temos aqui o canal, a equipe chamada teste, e o canal geral com o canal relatórios mensais. O Alan, por sua vez, aqui na outra janelinha, ele está na equipe teste, O365, mas ele não vê relatórios. No caso da Megan, ela consegue ver, tá? E também o meu usuário, né, que é o Alex, no momento, também consegue ver esse canal, pois é um canal privado. Então, se você precisar restringir conteúdo segmentado, cria canais privados para uma equipe. Mas o que eu queria mostrar para vocês não era somente isso, tá? Nos 3 pontinhos aqui, de qualquer equipe, eu consigo visualizar a análise dessa equipe. Então, em gerenciar a equipe, a gente tem a opção chamada análise, tá? Dessa forma, eu tenho a possibilidade, esse é um recurso bem recente, mas eu tenho a possibilidade de visualizar as configurações, as ações dos usuários nesses canais, tá? Então, pode ser em todos os canais, mas pode ser apenas em canais específicos. Então, aqui em relatórios mensais, a gente pode visualizar quantos aplicativos, quantos usuários temos lá, tá? Quantas postagens em cada dia. Aí eu consigo ver as interações da equipe em si, diretamente no canal que a gente criou. Mas uma outra função que temos também nos 3 pontinhos, que é bem recente também, é a opção de gerenciar a equipe e definir quem pode fazer postagens. Tá? Na verdade, eu faço isso não na equipe, mas sim no canal especificamente. Então, nos 3 pontinhos do canal, gerenciar a equipe, e aí ele me pergunta a seguinte coisa: quem pode fazer postagens? Quem tem permissão nesse canal? De moderação, ele chama de moderação, mas na prática quem são as pessoas que podem fazer postagens? Qualquer pessoa pode postar,
qualquer pessoa pode postar e mostrar o alerta se alguém postar, ou apenas os proprietários. O que é legal dessa segunda opção? Qualquer pessoa pode postar, mas ele não vai sair notificando todo mundo se, vamos dizer, se for uma equipe muito grande. Então, esse cenário realmente, essa segunda opção é recomendada para equipes grandes. Na terceira, é realmente apenas para algumas pessoas postarem, que são, no caso, os proprietários da equipe. Lembra que ao criar essa equipe, teste aos 365, a gente definiu que o usuário, vamos dar uma olhadinha lá, o usuário Alex e a Megan eram membros, tá? Já o Alan não é membro. Vamos dar uma olhadinha para ver se o Alan consegue fazer postagens aqui, nessa equipe, no canal geral. Muito provavelmente não, tá? E essa é a mensagem que ele vai ver. Apenas proprietários podem enviar mensagens nesse canal, tá? Ele é membro, ele consegue consumir arquivos, visualizar, clicar em links, caso necessário, tá? Participar de reuniões. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reunião rápida aqui dentro dessa equipe. E aí eu já mostro uma nova função que foi lançada na ferramenta, tá? Vou criar aqui teste 02. Posso habilitar a câmera, mudar a câmera, agendar, mas não é o caso. Vou simplesmente clicar em reunir. Dentro dessa reunião aqui, já vamos aplicar um efeito de tela para ficar legal. Vai carregar aqui as nossas imagens pré-definidas. Eu vou escolher aqui uma imagem qualquer. Beleza. O Alan agora, que não é membro, vou convidá-lo, tá? Não, ele até consegue visualizar lá, se eu trouxer a outra janelinha aqui, ó, ele consegue ver que uma nova reunião foi criada lá. Ele não consegue escrever nada, mas ele consegue participar da reunião. Caso ele não tenha percebido, a gente pode convidar o usuário para entrar diretamente aqui. Então, pedir para ingressar. Automaticamente, ele vai fazer uma chamada, né, para o usuário, e ele será solicitado a ingressar nessa videochamada juntamente com a gente. Um recurso que foi lançado bem recente é a opção de definir quem são os apresentadores dessa reunião. O que eu acho legal desse conteúdo? Veja que em uma reunião como essa, eu consigo gravá-la, né? Eu posso usar a opção de gravar a reunião, iniciar a gravação, apresentar a tela, tá? Veja que o Alex consegue e o Alan também. Aqui eu estou na tela do Alan, tá? Ele consegue fazer isso, compartilhar a tela, consegue iniciar a gravação, pode levantar a mão a qualquer momento, caso ele queira, que é um recurso bem recente, esse de levantar a mão, tá? Foi lançado no mês passado. Mas se você quiser que apenas alguns usuários façam isso, a gente pode definir diretamente no usuário, clicando nos 3 pontinhos e marcando a opção de tornar uma participante. Então, dessa forma, eu vou forçar o usuário a ser um participante. Então, ele terá agora permissões limitadas em uma reunião. Exemplo, ele não vai conseguir mais compartilhar a tela. Veja que o botãozinho lá para o Alan agora não apresenta mais a opção de compartilhar a tela. Nem também é permitido ele iniciar a gravação, pois apenas quem pode fazer isso é um participante, é um apresentador, perdão. O meu usuário, como pode fazer isso, eu vou iniciar a gravação, tá? Apenas como exemplo. E também, caso você tenha uma reunião e você queira definir isso de uma maneira global, a gente pode clicar na opção de gerenciar permissões. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova janela para a gente, onde você poderá definir quem é o apresentador, quem pode ignorar o lobby, quem pode apresentar, se são pessoas da sua empresa ou apenas alguns usuários, tá? Nesse recurso, ele vai abrir uma nova janelinha para você, pedindo para definir essas configurações. A gente pode aproveitar esse momento e compartilhar algum documento, compartilhar a tela, tá? Compartilhar algum recurso, tá? Caso não, meu PowerPoint que eu quero usar, ele não esteja carregado, eu posso clicar aqui em procurar, ou posso compartilhar alguma janela específica, como vocês bem conhecem. Tá? Mas eu vou escolher um PowerPoint qualquer aqui no meu usuário, clicar em OneDrive, por exemplo, e com o usuário do Alex, eu vou escolher compartilhar aqui essa apresentação de um projeto.
Durante uma reunião, imagine também que a gente pode ter um público grande, né? Então, numa apresentação mais simples, numa reunião rápida, é possível que você nem perceba, é possível que você perceba caso algum usuário saia da tela, saia da reunião, por algum motivo qualquer. Sei lá, o usuário, a internet dele caiu, ou ele teve algum problema, alguma dificuldade durante a apresentação. Não é função do apresentador checar isso, tá? O apresentador ele vai seguir a apresentação e aí depois ele pode acabar não percebendo que alguém caiu da reunião, tá? Digamos que isso é perfeitamente aceitável, tá? Mas imagine que a gente está falando de um professor, que a gente está falando de um treinamento, a gente está falando de um cenário onde você gostaria depois de saber quem assistiu à apresentação completa, quem pôde ficar até o final, se alguém teve dificuldade, tá? A gente consegue fazer isso, mais uma vez, clicando no botão Mostrar Participantes e clicando na opção Baixar Lista de Presença, tá? Eu com o Alan, eu vou sair da reunião aqui apenas para que vocês vejam o exemplo, tá? Mas o Alan acabou de sair da reunião, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou parar a gravação também, para ficar melhor o exemplo. Mas clicando nessa opção aqui de baixar a lista de presença, nós teremos um relatório, tá? Que ele vai fazer o download aqui rapidinho para a gente, tá? E esse download ele será exibido aqui no botão arquivo do Teams. A dica que vocês não verão nada abrindo aqui, tá? Senão vocês vão acabar clicando aqui várias vezes e realmente ele já fez o download. É um arquivo bem pequeno, uma planilha em formato CSV. E aí, se a gente for no menu arquivo, tá? Eu vou sair da reunião, pois não tenho mais interesse. Mas se formos no menu arquivo, eu tenho lá a opção downloads, onde eu tenho a lista de participantes. Então, clicando nesse CSV, ele vai perguntar se você quer abrir mesmo. Quero dizer que sim, aqui é um arquivo que eu confio. E aí ele nos trouxe o relatório de engajamento, né, de participação desses usuários. Tá? Mostra que o Alex entrou às 15h37, também o Alan entrou às 15h38, porém o Alan saiu às 15h42. Se a gente fosse no relatório novamente e baixasse novamente, a gente já veria também que o Alex saiu um pouco depois. Mas imagina que a gente está tratando aqui uma turma maior, é um treinamento para muitas pessoas. Dessa forma, a gente consegue pegar o engajamento, né, a participação dessa equipe completamente. Beleza, pessoal? Sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas eu queria aproveitar esse momento para tirar dúvidas com vocês, tá? Caso vocês tenham dúvidas, é só escrever aí no chat, tá? A ideia desse bate-papo é ser realmente bem, vamos dizer, bem descontraído nesse sentido, de esclarecimento de dúvidas, ajudar as pessoas que estão nesse momento de trabalho remoto, mostrar possibilidades, né? Como algumas que eu mostrei de telefonia, integrações, reuniões com integradas à telefonia, mas a ideia é ajudar realmente vocês nesse sentido, tá? Deixa eu ver se temos alguma dúvida aqui no chat, bem rápido. Uma dúvida aqui bem interessante é do Carlos, né? Eu gostaria de saber, eu sei que você mostrasse, né? Como colocar pessoas, assim, em resumo, como convidar pessoas que não tenham times, né? E essas pessoas conseguindo entrar pelo celular. Então, vamos lá. Quando a gente cria uma reunião, essa reunião pode ser criada diretamente no calendário, ou poderia ser criada lá no chat também, ou até numa terceira opção eu poderia criar essa reunião diretamente no meu Outlook. Então, se eu criar uma reunião pelo Outlook, ele vai me dar um botãozinho lá, ele tem a opção de dizer se a reunião será online, uma reunião pelo Teams ou não. E aí ele cria um link de reunião, caso eu marque como uma reunião online. Mas dentro do Teams a gente tem a opção de calendário. E nesse calendário, se a gente clicar na opção de nova reunião, podemos convidar qualquer pessoa para esse evento, né? Então, vamos dizer que vai ser um teste 03. Aqui embaixo eu posso convidar os participantes. Então, Miriam, todo o pessoal que eu queira convidar da empresa, Megan, Alan,
Mas, Tiago, se é uma pessoa que não tem times, é uma pessoa que é de outra empresa, primeiro, se é uma pessoa de outra empresa que tem times, não tem problema, é só escrever o e-mail dela completo aqui, tá? Que você conseguirá convidar essa pessoa. Logicamente, não vai aparecer o contato dela tão fácil assim para você, caso você nunca tenha convidado, mas se você já convidou, é só colocar o e-mail dela completo que você conseguirá convidar. Se é uma pessoa que não tem times, também mesma coisa, é só colocar o e-mail dela pessoal aqui. Então, tiago@hotmail.com, tá? Ele iria convidar também esse usuário que não tem times. Mas se você disser, Tiago, é uma pessoa que nem e-mail tem. E aí, o que a gente faz? Tá? Nesse caso, você precisaria primeiro criar a reunião. Então, vamos lá. Essa pessoa não tem nem e-mail. Vamos iniciar o convite. E aí, vamos escrever aqui qualquer coisa, né, na pauta. Defino o horário aqui também, vou deixar esse aqui das 16 horas. E clica em enviar. Ao fazer esse envio inicial, a gente pode voltar lá na reunião e pegar o link desse evento. Então, imagine que é uma pessoa que não tem nem e-mail, eu quero mandar via WhatsApp. Beleza, não tem problema. Copiar link e aí a gente abre lá o WhatsApp e manda o link para esse usuário. A experiência desse usuário, se ele estiver com o smartphone, é a seguinte, tá? Ele consegue usar o smartphone, para usar o aplicativo pelo smartphone, ele precisaria baixar o aplicativo do Teams, porque no smartphone ele não consegue usar o navegador do smartphone, que tem as suas limitações, né, para participar de uma reunião como a do Teams. Eu não sei se já tem em alguns smartphones mais recentes essa possibilidade de ingressar pelo navegador do smartphone, até porque isso não é um requisito do Teams, né? É um requisito do HTML5 e aí o navegador do smartphone ele é um pouquinho mais limitado. Mas imagine que a gente tivesse algum smartphone com essa possibilidade, ele poderia entrar pelo navegador sem instalar nada. Então eu abro lá uma guia anônima no meu navegador. Tá? Deixa eu usar aqui algum navegador que eu não esteja usando. Pronto, o Chrome. Bom, guia anônima no navegador. Ele vai usar aquele link que a gente acabou de copiar e ingressar. Tá? Ele pergunta se eu posso usar o link. Não, eu quero abrir, que ele quer abrir o aplicativo. Como está na minha máquina, eu vou dizer que não. E aí a gente vai usar a opção de ingressar na web. E aí, ingressando na web, realmente, ele não precisa ter conta, ele não precisa de nada. Basicamente, a única coisa que ele vai precisar fazer é dizer o nome dele. Então, o meu nome é como? Tiago Lima. Deixo a câmera aberta, posso fechar o microfone e câmera. E vou ficar aguardando lá no que chamamos de lobby, que é a sala de espera, né? Então, se for o caso, ele vai ficar lá na sala de espera, pois ele é um convidado que nem tem conta do Office. Se a pessoa estiver usando o smartphone e for baixar o aplicativo, ela precisará, nesse caso, de maneira mandatória, criar uma conta, nem que seja uma conta gratuita, Microsoft, tá? Porque para logar no aplicativo, ela precisará de uma conta gratuita. E aí, ela cai lá, ela bota lá o Hotmail dela. Ah, Tiago, se é um Gmail, também mesma coisa. Ela pode usar o Gmail, porém vai ser solicitado ela criar uma nova senha, já que é como se fosse ser criada uma conta na Microsoft atrelada àquele Gmail. Então, independente do e-mail que ela tiver, tá? Se ela quiser logar mesmo no Teams pelo smartphone, ela precisará de uma conta, no caso do aplicativo. Se ela conseguir usar o navegador do celular e esse navegador tiver suporte, e aí ela, nesse caso ela não precisaria de mais nada, é só ingressar como convidada, e aí o organizador, ao entrar na reunião, tá? Como podemos ver aqui, ele poderá aprovar a entrada daquele usuário que está no lobby. Então, o Tiago Lima está aguardando no lobby e aí a gente pode aprovar ou não a entrada desse usuário. Imagine N possibilidades desse tipo de ação, né? Entre uma entrevista de emprego, um treinamento, uma consulta, um atendimento vamos dizer, financeiro, N possibilidades, tá? Um treinamento. E aí você vai aprovando esses usuários com base nesse lobby. Mais uma vez, se esse lobby não for, você não quiser esse lobby, você pode simplesmente vir aqui na opção de gerenciar permissões e aí você define quem pode ignorar o lobby ou quem pode apresentar, que são funções importantes para esse cenário. Beleza? Vou sair da reunião. O Tiago também, que entrou como convidado, não vai entrar mais. Vamos fechar aqui a janelinha.
Mas a experiência basicamente seria essa. E aí, tendo a possibilidade de gravar a reunião, como eu até mostrei aqui ó, anteriormente, acabei de gravar a reunião, temos lá alguns minutinhos de gravação, e essa gravação está prontinha para a gente. Em alguns minutos ela já fica pronta, pois ela foi gravada sob demanda, né? Um demand. E aí vai aparecer a câmera dos participantes, quem gravou, quem organizou a reunião. Se eu quiser ir diretamente para o Streams, ele permite isso. Se eu compartilhei a tela também, ele vai trazer esse recurso lá para a gente, tá? É bem legal, porque eu consigo ter uma experiência bem fácil com relação às gravações, tá? No meu caso aqui, ele gravou na resolução de 1080p, né? Uma resolução HD, Full HD, na verdade, com uma qualidade relativamente razoável, né? Pois se a gente olhar aqui a taxa de kbps é uma taxa relativamente baixa, mas uma resolução muito boa. Então, dependendo da sua reunião, você conseguirá ter qualidades muito legais. E aí vai depender também da qualidade da câmera que você está usando e os recursos computacionais também, né? Pois o Teams ele vai consumir o processamento do seu computador com relação à câmera, mas com relação à gravação, você não está consumindo recurso nenhum. Tá? A gravação ela ocorre diretamente na nuvem, sem consumo da sua máquina. Isso que eu acho muito interessante, pois até mesmo se alguém sair da reunião, sei lá, o organizador por algum motivo caiu da reunião, o computador dele desligou, não tem problema, a gravação continua e aí uma outra pessoa com o papel de apresentador pode ir lá e interromper a reunião ou quando todo mundo sair da sala, essa gravação também é interrompida. Ok? Temos mais alguma dúvida? Podem escrever no chat, tá, pessoal? A ideia dessa sessão, como vocês já conhecem, é esclarecer dúvidas, é mostrar as novas funcionalidades, é um bate-papo realmente sobre o trabalho remoto, sobre o Microsoft Teams. Então, eu quero deixar esses momentos finais, né? Nosso trato desse encontro é de ir até às 16 horas, mas caso tenha alguma dúvida um pouquinho mais complexa, é só falar que a gente pode até passar um pouquinho desse tempo. Caso não tenha nenhuma dúvida, pessoal, primeiramente queria agradecer a vocês, tá, por esses minutos que passamos juntos aqui. Esse nosso bate-papo ele foi gravado, assim como todos os outros, e aí nós podemos usar esse conteúdo nós podemos usar esse conteúdo para compartilhar com vocês. Caso vocês queiram esse conteúdo, é só informar o e-mail aqui ao lado no chat, tá? No qual enviaremos não somente esse conteúdo, mas também outras sessões que fizemos sobre trabalho remoto, sobre produtividade. Tá? Temos uma trilha também, que foi nossa Semana da TI em tempo de crise, que foi realizada no mês passado. E caso vocês tenham interesse, é só colocar o e-mail aqui no chat ou então pedir a nossa equipe de comunicação, que eles enviarão para vocês. Tá certo, pessoal? Mas mais uma vez, muito obrigado pelo comparecimento, né, nessa sessão. Esperamos ver vocês em outros treinamentos na próxima semana, né, dia 11. O grande André Alves vai estar fazendo um mini curso sobre LGPD. E aí, caso você Grande ainda só não pelo tenha tamanho, né? Por favor. Caso vocês não tenham se inscrito, né, André? Caso alguém não tenha se inscrevido ainda, eu acho que caso alguém tenha, a Adriana, por favor, tiver o link aí, ou até mesmo o próprio André, para deixar aqui para o pessoal no chat, para eles se inscreverem também. E aí podem ficar à vontade para compartilhar, para convidar alguém de TI, ou até mesmo alguém que não seja de TI, né, André? Você pode até falar mais um pouquinho sobre isso, da importância dessa lei, não somente para a área de TI. É necessário que toda empresa tenha esse conhecimento. Pode ficar à vontade, caso você queira Exato, complementar. Tiago. Obrigado. Exato. E o foco do treinamento é exatamente isso. É um foco não TI 100%. É para todo mundo da organização. Até porque é uma lei organizacional que a gente chama. E é a oportunidade da empresa economizar, né? Porque futuramente ela vai precisar capacitar toda a empresa, todos os setores.
E a HSBS está vindo nessa motivação de, nesse momento de pandemia, estar ajudando, já que as pessoas teve o tempo reduzido, e aí ajudar exatamente a capacitar funcionários, de vez em quando pode até terceirizados, pode ser passado, para entrar nessa vibe de compliance, nessa vibe